Eu ainda estava fardada quando meu pai me disse que minha perna não valia 25 mil reais. O médico tinha acabado de dizer a palavra invalidez, não como uma ameaça, mas como um fato, se a cirurgia não acontecesse logo. Meu celular estava pressionado contra o ouvido, meu coturno meio desamarrado, meu joelho inchado de tal forma que o tecido da calça esticava. Do outro lado da linha, minha mãe suspirou. Minha irmã riu. E meu pai disse calmamente, quase com gentileza: "Querida, acabamos de comprar uma lancha. Este não é um bom momento." Foi nesse instante que algo dentro de mim silenciou. Eu estava lotada 2 horas de casa quando aconteceu, durante um exercício de treinamento de rotina que deveria ser entediante. Já tínhamos feito isso dezenas de vezes antes. Movimentação sob carga, ritmo controlado. Nada dramático. Lembro-me primeiro do som, um estalo agudo e úmido que não pertencia a um corpo humano. Depois o calor. Depois o chão se aproximando rápido demais. A dor no exército não é novidade. Você aprende cedo a separar o desconforto do perigo. Mas isso era diferente. Era o tipo de dor que rouba seu fôlego e o substitui por um ruído branco. Tentei ficar de pé. Minha perna cedeu como se não fosse mais minha. O socorrista ajoelhou-se ao meu lado, dedos já pressionando, olhos se estreitando. "Não se mexa", disse ele. Não com gentileza, com seriedade. Na clínica, as luzes fluorescentes zumbiam acima enquanto eu estava deitado em uma maca estreita. Meu uniforme cortado no joelho. Minha perna inchava a cada minuto, a pele esticada e brilhante, mudando para cores para as quais eu não tinha palavras. Roxo, amarelo, algo mais escuro por baixo. A médica residente não amenizou a situação. "Você tem danos significativos nos ligamentos, possivelmente mais", disse ela, tocando na tela onde minha ressonância magnética brilhava. "Você precisa de cirurgia logo." "Quão logo?", perguntei. Ela fez uma pausa. Aquela pausa me disse tudo. "Esta semana", ela disse. "Se você esperar, está olhando para uma deficiência de longo prazo, mancar, mobilidade limitada, talvez permanente." Eu balancei a cabeça como se ela tivesse acabado de me contar a previsão do tempo. O problema não era a cirurgia. O problema era a aprovação. Qualquer um que serviu sabe como é o jogo da espera. Formulários, revisões, autorizações, a assinatura de outra pessoa entre você e seu próprio corpo. O mais cedo que o sistema médico militar poderia aprovar o procedimento era daqui a semanas que eu não tinha. A médica baixou a voz. "Se você puder fazer isso fora da base, no particular", disse ela cuidadosamente, "você deve." "Quanto?", perguntei. Ela escreveu um número em um pedaço de papel e deslizou pela bandeja. Aquele era apenas o custo inicial, a entrada para poder andar normalmente de novo. Naquela noite, sentei na beira do meu beliche. Minha perna envolta em gaze grossa, meu coturno no chão como uma concha abandonada. Ao meu redor, o alojamento estava barulhento. Risadas, música, alguém gritando por causa de um videogame. A vida continuando. Encarei meu celular por um longo tempo antes de ligar para casa. Meu pai atendeu no 3º toque. "Ei, filhota", disse ele, alegre e distraído. Eu podia ouvir algo metálico ao fundo. Ferramentas ou talvez a televisão. "Pai", eu disse. Minha voz soava mais firme do que eu me sentia. "Eu me machuquei, é sério." Ele ouviu enquanto eu explicava. Mantive o tom clínico. Lesão, cirurgia, prazo, custo. Disse a ele que pagaria de volta. Disse que só precisava de ajuda agora. Houve silêncio, depois um som familiar, a expiração que ele sempre fazia antes de dizer não. "Acabamos de comprar a lancha", disse ele. "Você sabe que o momento é terrível." Fechei meus olhos. "É a minha perna", eu disse. "Se eu não fizer isso, posso não andar direito de novo." "Bem", respondeu ele, "você é jovem, vai se adaptar." Minha mãe pegou na extensão. Ela sempre fazia isso quando as coisas ficavam desconfortáveis. "Querida", disse ela suavemente, "talvez isso seja uma lição. Você escolheu essa carreira. Você escolheu os riscos. Mancar vai ensinar responsabilidade", acrescentou ela, como se estivesse falando sobre uma multa de estacionamento.
Então a voz da minha irmã cortou, brilhante e divertida. Relaxa, disse ela. Você sempre dá um jeito. Você é a durona, lembra? Ela riu. Realmente riu. Olhei para minha perna, para o sangue encharcando a gaze, manchando o branco limpo em algo feio e real. Pensei nas palavras da médica. Permanente. Eu entendo, eu disse. E entendi completamente. Não chorei, não discuti. Desliguei o telefone e fiquei sentada ali no barulho do alojamento, sentindo algo dentro de mim se encaixar. Frio. Claro. 2 dias depois, eu estava de volta ao meu minúsculo apartamento fora da base, movendo-me de muletas a cada passo, um lembrete do que estava em jogo. Os analgésicos diminuíam a dor aguda, mas não o medo. Eu repassava números repetidamente na minha cabeça. Cartões de crédito, empréstimos consignados, qualquer coisa que pudesse me comprar tempo. Houve uma batida na porta. Abri para encontrar meu irmão parado ali, jaqueta manchada de graxa, olheiras profundas. Ele trabalhava em uma oficina mecânica fora da cidade. 60 horas por semana, salário mínimo, mãos permanentemente calejadas. Ele olhou para minha perna e praguejou baixinho. Eles não te ajudaram, disse ele. Não era uma pergunta. Balancei a cabeça. Sem mais uma palavra, ele enfiou a mão no bolso e tirou um maço grosso de notas, de 10, de 20, amassadas e gastas. Ele as pressionou na minha mão. 4.000 reais, disse ele. Vendi minhas ferramentas, todas elas. Encarei-o. Você precisa delas, eu disse. Eu preciso de você andando, respondeu ele. Vou dar um jeito no resto. Meus pais tinham ativos, poupança, patrimônio, uma lancha batizada com o nome de um local de férias onde só tinham ido uma vez. Meu irmão não tinha nada e me deu tudo. Aceitei o dinheiro, não porque fosse suficiente, não chegava nem perto. Aceitei porque precisava lembrar deste momento. Precisava lembrar quem apareceu quando eu estava sangrando. Quando ele saiu, apertou meu ombro. Você vai ficar bem, disse ele. Você sempre fica. Ele não sabia o que viria a seguir, mas eu sabia. Não dormi naquela noite. Não por causa da dor, embora ela latejasse em ondas lentas e deliberadas, mas porque minha mente não parava de reprisar cenas antigas que eu tinha trabalhado duro para esquecer. Momentos que eu disse a mim mesma que não importavam. Provas que eu tinha enterrado sob disciplina e dever. Quando você cresce em uma família como a minha, aprende cedo a se rotular. Minha irmã era um investimento. Meus pais diziam isso abertamente, sem vergonha. Ela tinha potencial. Ela precisava de apoio. Cada passo em falso era enquadrado como um revés temporário no caminho para algo grandioso. Eu era confiável. A que não pedia, a que dava um jeito. Quando minha irmã largou seu primeiro empreendimento, uma boutique online que queimou 70 mil reais em 6 meses, meu pai preencheu um cheque sem piscar, sem perguntas, sem contratos, sem lições de moral. Minha mãe chamou isso de ajudá-la a encontrar seu equilíbrio. Quando o segundo empreendimento falhou, um estúdio de bem-estar com mais espelhos do que clientes, meus pais refinanciaram parte da casa para mantê-lo funcionando. Você tem que gastar dinheiro para ganhar dinheiro, disse meu pai com orgulho, como se estivesse citando as escrituras. Lembro-me de estar sentada à mesa da cozinha durante uma dessas conversas, comendo cereal em silêncio após um turno de 12 horas no meu primeiro emprego civil antes de me alistar. Eu não disse nada, apenas observei. Quando eu tinha 22 anos, a transmissão do meu carro quebrou. Precisei de 10 mil reais para consertar e poder ir trabalhar. Pedi um empréstimo aos meus pais, não um presente, um empréstimo. Eles concordaram com condições. Meu pai imprimiu um contrato do escritório dele, juros incluídos, 5%. Minha mãe insistiu que reconhecêssemos firme em cartório. É importante ser formal, disse ela, constrói caráter. Por 6 meses, comi comida enlatada e andei quilômetros para economizar a gasolina. Paguei-os antecipadamente, acreditando, honestamente acreditando, que responsabilidade geraria respeito. Não gerou. Apenas estabeleceu o padrão de quanto se esperava que eu aguentasse sem reclamar.
Agora, sentada no meu apartamento com a perna elevada em travesseiros incompatíveis, aquele padrão finalmente fazia sentido. Não era sobre dinheiro, nunca tinha sido. Eles tinham dinheiro, só não tinham para mim. Na manhã seguinte, liguei para o hospital militar novamente. A resposta não havia mudado. A aprovação ainda estava pendente. Os prazos ainda estavam sob revisão. Tempo que eu não tinha. Encarei meu telefone, a lista de contatos, números que eu nunca quis usar. Financeiras predatórias, empréstimos pessoais com juros altíssimos, o tipo de lugar que sorri largo demais e fala baixo demais. Fui mesmo assim. O escritório cheirava a café barato e desespero. O homem do outro lado da mesa falava em frases calmas e ensaiadas, enquanto seu computador calculava quanto do meu futuro eu estava trocando pelo meu presente. A taxa de juros era obscena, o cronograma de pagamento cruel. "Você entende os termos?" ele perguntou. "Sim", eu disse. Assinei. A cirurgia foi agendada para 2 dias depois. Na manhã do procedimento, deitei em uma maca, olhando para as placas do teto, contando as rachaduras como se pudessem me dizer algo importante. Uma enfermeira ajustou meu soro. O anestesista pediu para eu contar de trás para frente. Enquanto o mundo desaparecia, pensei na voz do meu pai. Acabamos de comprar uma lanche. Quando acordei, minha perna estava envolta em camadas de bandagens e metal. A dor era aguda, mas limpa, como se algo tivesse finalmente sido consertado. O cirurgião passou mais tarde e confirmou o que eu já sentia. "Conseguimos a tempo", disse ele. "Você se recuperará totalmente se seguir a reabilitação." O alívio me invadiu tão rápido que quase doeu. A recuperação, no entanto, não veio com misericórdia financeira. A primeira parcela do empréstimo venci em 3 dias. Verifiquei minha conta bancária. R$ 47,00 e alguns centavos. Meu salário só cairia na outra semana. Comecei a fazer contas que não fechavam, movendo números como se pudessem cooperar magicamente. Considerei vender móveis. Considerei coisas das quais não me orgulho. Então me lembrei de algo pequeno e estúpido. O recibo no bolso da minha jaqueta do posto de gasolina perto da farmácia. Eu tinha comprado uma garrafa de água, um pacote de bolacha e um bilhete de loteria. Uma compra por reflexo, uma piada que fiz comigo mesmo enquanto esperava pelos analgésicos. Tirei-o do bolso e alisei-o na mesa. Abri o aplicativo no meu celular, li os números uma vez, depois outra. Não gritei, não ri. Apenas fiquei sentada ali ouvindo o zumbido da geladeira, sentindo meu batimento cardíaco diminuir. Não era o prêmio principal da Mega Sena, não eram fogos de artifício, mas era o suficiente. O suficiente para respirar, o suficiente para pensar, o suficiente para parar de estar desesperada. Não contei a ninguém. Em vez disso, liguei para um advogado. Não o tipo com cartaz no ponto de ônibus e musiquinha no rádio. O tipo que trabalha em um prédio espelhado no centro e cobra por hora, porque seu tempo é caro por um motivo. Quando entrei no escritório dele de muletas, parecia alguém que tinha tomado um rumo errado na vida. Ele não comentou, apenas ouviu. "Quero 2 coisas", disse eu quando terminei. "Quero meus bens protegidos e quero entender as finanças dos meus pais melhor do que eles." Ele me estudou por um longo momento. "Essa segunda parte", disse ele cuidadosamente, "muda as coisas." "Eu sei", respondi, "é por isso que estou aqui." Ao sair do escritório dele, meu celular vibrou. Uma mensagem do meu irmão. "Como está a perna?", digitei de volta. "Chegando lá, obrigada de novo." Ele respondeu com um emoji de positivo e uma piada sobre pegar minhas muletas emprestadas se o joelho dele falhasse. Ele não tinha ideia do que eu estava prestes a fazer, e eu não estava pronta para contar a ele. A papelada demorou mais que a dor. Isso me surpreendeu. Eu esperava que a recuperação física fosse a parte difícil, o trabalho lento e árduo de aprender a confiar na minha perna novamente. Em vez disso, foram as salas de espera, as assinaturas, as ligações que nunca eram retornadas. O mundo dos formulários e letras miúdas era mais frio do que qualquer mesa de operação. Os pagamentos do empréstimo começaram exatamente quando disseram que começariam.
sem período de carência, sem compreensão, apenas débitos automáticos que não se importavam se eu ainda estava de muletas ou dormindo no sofá porque a cama ficava longe demais do banheiro. Todo mês, metade da minha renda desaparecia antes que eu pudesse tocá-la. Apertei tudo. Nada de serviços de streaming, nada de comer fora, contei itens de mercado como se fossem munição. Arroz, feijão, ovos. Aprendi em quais dias de dor eu podia pular a medicação e em quais não podia. E me curei lentamente, metodicamente, do jeito que o exército te ensina a fazer tudo. Um movimento controlado de cada vez. A fisioterapia tornou-se minha âncora. A sala sempre cheirava levemente a desinfetante e tapetes de borracha. Meu fisioterapeuta, um homem mais velho com voz calma e mãos firmes, nunca me apressou. Você não precisa provar nada aqui, ele me disse uma vez enquanto eu lutava com uma série de exercícios de equilíbrio. Seu corpo não é seu inimigo. Eu queria acreditar nele. Entre as sessões, encontrava-me com meu advogado. Seu escritório tinha vista para a cidade, tudo vidro e aço e confiança silenciosa. Ele nunca levantava a voz, nunca prometia demais. Ele apenas fazia perguntas precisas e esperava respostas precisas. 3 dias após minha primeira visita, ele deslizou uma pasta grossa sobre sua mesa. Esta, disse ele, é a história que seus pais contam a si mesmos. Abri a pasta. O mito se desfez rápido. A casa onde eu cresci, aquela que minha mãe gostava de chamar de seu porto seguro, estava alavancada até o limite, refinanciada mais vezes do que eu podia contar, 3 meses atrasada nos pagamentos, avisos finais enterrados sob correspondência não aberta. A lancha não estava paga, nem perto disso. A entrada sozinha estava em um cartão de crédito com uma taxa de juros brutal. O resto foi financiado através de um empréstimo que pressupunha uma renda futura que não existia. O negócio da minha irmã sangrando dinheiro, a folha de pagamento coberta retirando o capital da casa, impostos complicados de uma forma que fez a boca do meu advogado se apertar. Eles não são ricos, disse ele calmamente. Eles estão fingindo. Encarei os números até que eles se desfocaram. Eles me recusaram R$25.000 para salvar minha perna, enquanto ateavam fogo em dezenas de milhares para preservar as aparências. Crueldade era uma coisa, isso era outra coisa. Podemos proteger você disso? Perguntou meu advogado. Blindar seus bens para que você não fique exposta quando tudo desmoronar? Fechei a pasta. Não, eu disse. Eu não quero fugir da dívida deles. Ele levantou uma sobrancelha. Quero ser a dona dela. Foi nesse momento que o plano se tornou real. Movemos-nos rapidamente depois disso, com eficiência e em silêncio. Uma empresa foi aberta, uma holding com um nome escolhido que não significava nada e tudo ao mesmo tempo. Sem conexões familiares, sem identificadores pessoais, apenas uma fachada limpa. Através da empresa, abordamos as instituições que detinham a dívida dos meus pais. Bancos não amam empréstimos ruins, dívidas podres. Eles amam livros contábeis limpos e trocam um pelo outro mais rápido do que a maioria das pessoas imagina. Comprei a dívida deles por menos do que valia. Não por ganância, por clareza. Em 48 horas, passei de ser a filha que eles dispensaram para a entidade que possuía a casa deles, os empréstimos deles, o frágil senso de estabilidade deles. Eles não sabiam. Essa foi a parte mais difícil. Conviver com o conhecimento de que, se eu entrasse na sala de estar deles e contasse a verdade, eles nunca assinariam o que estavam prestes a assinar. Eles chorariam, implorariam, reescreveriam a história. Então, não fui como filha. Fui como oportunidade. O intermediário entra em contato em nome da minha empresa. Profissional, polido, com aquele sotaque sudestino formal que meus pais sempre confiavam mais do que em seus próprios instintos. Uma reunião foi marcada em um clube privado no centro. O tipo de lugar que meu pai amava porque o fazia se sentir importante. Eu não estava lá. Não precisava estar. Ouvi mais tarde, através de uma gravação, enquanto a proposta se desenrolava. Como minha empresa se especializava em ativos em dificuldades, como víamos valor na propriedade deles, como acreditávamos em estratégias de retenção para famílias como a deles, um arranjo de venda e locação,
Sale and leaseback. Alívio imediato, sem execução hipotecária, sem vergonha pública. Eles poderiam ficar na casa, manter seu estilo de vida, até receber uma pequena linha de crédito para estabilizar as operações. Meu pai opinou. Eu podia ouvir na voz dele. Minha mãe fez perguntas cuidadosas, mas apenas sobre ótica, não sobre termos. Minha irmã falou sobre expansão. O contrato era longo, 50 páginas, denso. Enterrada dentro dele estava uma cláusula tão afiada que poderia muito bem ser uma lâmina. Qualquer violação, qualquer atraso no pagamento, qualquer uso indevido, rescisão imediata, posse imediata, sem atrasos judiciais, sem carência. Eles não leram. Por que leriam? Pessoas como meus pais nunca acreditam que as regras são feitas para eles. Quando a caneta arranhou o papel, senti algo se acomodar no meu peito. Não satisfação, não alegria. Finalidade. Naquela noite, levantei do sofá sem minhas muletas pela primeira vez. Minha perna aguentou. Dei um passo cuidadoso, depois outro. Eu não estava mais mancando. E pela primeira vez desde a lesão, sorri. Não porque tinha vencido, mas porque finalmente podia ficar de pé sozinha. Eles ainda pensavam que eu era a filha que daria um jeito. Eles não tinham ideia do que tinham acabado de me dar. Não apreciei o próximo passo. Essa foi a disciplina que o exército gravou em mim. Mova-se com intenção, não por impulso. Quando você se apressa, faz barulho. Quando faz barulho, as pessoas olham. E se havia uma coisa que eu precisava agora, era silêncio. De fora, nada mudou. Meus pais disseram aos amigos que haviam feito uma reestruturação. Usaram palavras como experiente e estratégico em jantares. Minha irmã postou fotos com filtro online, taças de champanhe, uma pulseira nova captando a luz, com legendas vagas de afirmações sobre alinhamento e abundância. Eles pareciam mais leves, aliviados, quase presunçosos. Eles não tinham ideia de que eram inquilinos. Assisti à distância, reconstruindo meu corpo enquanto eles reconstruíam suas ilusões. A fisioterapia progrediu de pranchas de equilíbrio para faixas de resistência, de passos cautelosos para avanços controlados. Meu terapeuta acenou em aprovação, depois forçou mais. Você está mais forte do que antes, disse ele numa tarde. Aquela lesão forçou você a corrigir coisas que nem sabia que estavam erradas. Entendi o que ele quis dizer. A dor, quando tratada, não apenas cura, ela recalibra. Financeiramente, o mesmo princípio se aplicava. Uma vez que eu possuía a dívida, os números deixaram de ser assustadores, tornaram-se ferramentas. Eu sabia exatamente quando os pagamentos venciam, exatamente quais eram as margens, exatamente quão frágil a situação dos meus pais permanecia sob a superfície. A confiança na fragilidade tem um som. É silenciosa como vidro sob pressão. O primeiro sinal veio quando meu pai ligou semanas depois que o negócio foi fechado. Seu tom era casual, ensaiado. Ei, disse ele, só checando. Não tenho notícias suas há um tempo. Mantive minha voz neutra. Tenho me recuperado. Certo, certo, disse ele rapidamente. Bom, isso é bom. Uma pausa, depois quase como um pensamento tardio. Temos estado ocupados, reuniões, grandes mudanças. Fico feliz, respondi. Ele esperou por mais, por elogios, por curiosidade. Quando não veio, limpou a garganta e encerrou a ligação. Coloquei o telefone na mesa e marquei a data no meu calendário. Pessoas como meu pai precisam de testemunhas. Quando você para de refletir a versão que eles têm de si mesmos de volta para eles, eles ficam inquietos. Começam a cometer erros. O intermediário, ainda o único ponto de contato deles com minha empresa, enviava resumos de conformidade mensais. Limpos, educados, chatos. Meus pais passavam os olhos por eles, tenho certeza. Eles sempre passavam os olhos por coisas que importavam. Taxas de atraso estavam destacadas em negrito, cláusulas de uso explicadas em linguagem simples. Eles assentiam, sorriam, presumiam que exceções seriam feitas. O Natal se aproximou, e com ele, a performance anual.
Aquele feriado era sagrado na minha família, não por causa da gratidão ou da religião, mas por causa da apresentação. A mesa tinha que ser perfeita, a comida excessiva, as histórias ensaiadas. Era o dia do ano em que meus pais podiam provar a si mesmos e a todos os outros que eram bem-sucedidos. Este ano não foi diferente. Minha irmã chegou cedo, vestida com algo novo e caro, falando alto sobre investidores e expansão. O vinho fluía livremente, garrafas compradas em uma linha de crédito que eles não percebiam que já estava apertando. Meu pai trinchou o peru como sempre fazia, lento e cerimonial, como se o ato em si confirmasse sua autoridade. Ele olhou para mim na outra ponta da mesa, minha postura reta, minhas pernas firmes. "Você está andando melhor", disse ele. Não uma pergunta, uma observação. "Sim", respondi. Ele assentiu satisfeito, como se a recuperação tivesse sido inevitável, como se a recusa dele nunca tivesse acontecido. Em um ponto, minha irmã ergueu a taça. "Um brinde a trabalhar com parceiros que veem nosso valor", disse ela. "Não como aqueles bancos que só focam em números." Risadas se seguiram, concordância, orgulho. Tomei um gole da minha água e não disse nada. Eles estavam celebrando com o dinheiro que eu controlava, em uma casa que eu possuía, enquanto se parabenizavam por serem mais espertos que um sistema que nunca se deram ao trabalho de entender. Era quase impressionante. 3 semanas depois, a primeira violação ocorreu. Não foi dramático, nunca é. Um pagamento estava agendado, o sistema enviou lembretes, e-mails não foram lidos. Meu pai tentou processá-lo online tarde da noite, presumiu que tinha dado certo e foi para a cama sentindo-se realizado. Não tinha dado. Quando ele percebeu o erro na manhã seguinte, era tarde demais. A cláusula não se importava com a intenção, não se importava com desculpas. Importava-se com o carimbo de data e hora. À 00:01, o contrato de locação foi rescindido. Às 8 da manhã, os avisos de retomada do imóvel foram protocolados. Observei a confirmação aparecer na minha tela, limpa e irreversível. Então, agendei a reunião. O intermediário enquadrou como uma revisão de conformidade de rotina. Meus pais chegaram irritados, não preocupados. Estavam 20 minutos atrasados, reclamando do trânsito, exigindo café. "Onde está o sócio sênior?", perguntou meu pai aborrecido. "Não temos tempo para a equipe júnior." Eu já estava sentada quando virei minha cadeira para encará-los. Por um segundo, eles não me reconheceram. Então o sorriso da minha irmã desmoronou. O rosto da minha mãe perdeu a cor. Meu pai encarou, boca abrindo e fechando, procurando uma versão da realidade onde isso fizesse sentido. "Olá", eu disse uniformemente. "Mãe? Pai?" O silêncio nos pressionou, denso e pesado. "Eu cuidarei disso", continuei. "Eu sou a proprietária." As palavras pousaram exatamente onde eu tinha mirado. Meu pai avançou, a raiva brilhando quente e imediata. "Isso é uma piada." "Não", respondi, "é um contrato." Expus tudo, slide por slide. A compra da dívida, o pagamento perdido, a cláusula que eles não leram. Minha mãe começou a chorar. Não as lágrimas compostas que ela usava em público, mas algo cru e em pânico. "Você nos enganou", sussurrou ela. Balancei a cabeça. "Vocês assinaram." A segurança se aproximou quando meu pai levantou a voz, a ameaça saindo mais rápido do que ele podia controlar. Ele disse coisas que não podia retirar. Mencionou contas que não deveria ter mencionado. Eu ouvi. Quando ele terminou, coloquei um único documento na mesa. "Eu denunciei isso", disse calmamente, "semanas atrás." O escritório ficou imóvel. Lá fora, o ar estava frio e limpo quando saí. Respirei fundo, peso distribuído uniformemente em ambos os pés. Peguei meu celular e liguei para meu irmão. "Arrume suas coisas", disse a ele. "Comprei a oficina." Houve silêncio, depois descrença, depois risadas entre lágrimas. Encerrei a ligação e fiquei ali por um momento, sentindo algo desconhecido se acomodar no meu peito. Não vingança, resolução. A queda não aconteceu de uma vez, nunca acontece. O colapso é geralmente silencioso,
Uma série de pequenos sons que as pessoas ignoram até que o silêncio depois seja impossível de negar. Após a reunião, meus pais não foram para casa. Eles não podiam. Quando chegaram, as fechaduras já estavam agendadas para serem trocadas. O aviso estava colado de forma limpa na porta da frente, impresso em papel timbrado, a linguagem formal e implacável. Sem vozes alteradas, sem cena para os vizinhos, apenas procedimento. Minha mãe ligou primeiro. Deixei ir para a caixa postal. A mensagem dela era longa, fraturada, cheia de frases pela metade. Ela chorou, depois tentou soar razoável, depois chorou de novo. Ela disse palavras como família e mal-entendido. E como você pôde? Ela nunca disse sinto muito. A ligação do meu pai veio a seguir, sem lágrimas, apenas fúria. Você acha que é esperta? Ele rosnou. Acha que isso te torna poderosa? Ouvi sem interromper, do jeito que fui treinada a fazer durante os relatórios. Deixe as pessoas falarem. Elas sempre revelam mais do que pretendem. Ele ameaçou processos, ameaçou humilhação pública, ameaçou me expor a pessoas que me colocariam no lugar. Então, inevitavelmente, ele se gabou. Há dinheiro que você não conhece, disse ele. Contas que você nunca vai tocar. Offshore, protegidas. Fechei meus olhos, estabilizando minha respiração. Quando ele terminou, falei pela primeira vez. Eu sei, eu disse. É por isso que fiz a denúncia à Receita. Silêncio. A linha ficou muda. 2 horas depois, meu advogado me enviou uma mensagem de texto com uma única frase. Os agentes estão no local. Sentei-me devagar, do jeito que você faz quando seu corpo percebe que algo significativo mudou. Não de adrenalina, de alívio. Minha irmã tentou uma abordagem diferente. Ela apareceu no meu apartamento sem avisar, maquiagem perfeita, olhos com bordas vermelhas, o suficiente para parecer simpática. Ela bateu como costumava fazer quando queria algo, suave, rítmico, confiante de que eu abriria. Não abri. Ela falou através da porta. Você não precisava fazer isso, disse ela. Poderíamos ter resolvido algo. Encostei minha testa na madeira fria, ouvindo. Você sempre faz isso, continuou ela. Você leva as coisas longe demais. Você torna tudo tão extremo. Ri uma vez, baixinho. Extremo, repeti, como recusar 25 mil reais para uma cirurgia. A voz dela ficou afiada. Isso não é justo. Não, concordei, nunca foi. Ela foi embora depois de um tempo. Observei-a pelo olho mágico, saltos clicando com raiva pelo corredor, telefone já na mão. Ligando para outra pessoa para consertar o que ela tinha quebrado. Naquela noite fui caminhar. Sem muletas, sem órtese, apenas minhas pernas firmes abaixo de mim, movendo-me pelo ar fresco e folhas caindo. Cada passo parecia deliberado, conquistado. Pensei na garota que eu tinha sido, aquela que assinou sozinha com as mãos trêmulas porque ninguém mais apareceu. Aquela que engoliu a decepção e chamou isso de maturidade. Pensei no meu irmão. Ele chegara à oficina naquela manhã para encontrar seu nome na porta, não como funcionário, como dono. A expressão no rosto dele quando lhe disse que ele nunca mais teria que vender suas ferramentas, aquele foi o momento em que tudo valeu a pena. Você não precisava, ele continuava dizendo. Eu sei. Disse a ele que eu queria. Família, eu tinha aprendido, não era quem te criava. Era quem se recusava a deixar você sangrar sozinho. Nos dias seguintes, a história se espalhou em fragmentos. Vizinhos sussurravam. Amigos faziam perguntas cuidadosas. Meus pais tentaram controlar a narrativa, mas narrativas desmoronam sob evidências. Contas foram congeladas, investigações abertas. A casa, minha casa agora, estava quieta, vazia da vida que meus pais haviam curado tão cuidadosamente. Não senti triunfo, senti algo mais calmo, mais limpo. Eles não haviam sido destruídos por mim, tinham sido desfeitos por sua própria arrogância, sua certeza de que as regras existiam para outras pessoas. Tudo o que fiz foi parar de protegê-los das consequências. Uma tarde, ao terminar uma sessão de terapia e sair para a luz do sol, meu terapeuta me chamou. Você anda como alguém que confia em si mesma novamente, disse ele. Sorri.
Eu confio, respondi. A casa ficou vazia mais tempo do que eu esperava. Achei que haveria barulho, advogados, acusações, cenas públicas. Em vez disso, houve um silêncio estranho que se instalou sobre tudo como poeira depois que um prédio cai. Meus pais desapareceram de suas rotinas antigas. O clube cancelou a associação deles. A Marina realocou a vaga da lancha. Amigos pararam de ligar, inseguros sobre em qual lado da história deveriam acreditar. Aquele silêncio me disse mais do que qualquer argumento jamais poderia. Foquei na minha recuperação, não apenas física, mas interna, o tipo que não aparece em exames ou gráficos. Retornei ao serviço, seguindo gradualmente o protocolo, reconquistando a confiança da maneira certa. Meu oficial comandante não fez perguntas. Ele não precisava. Ele observou como eu me movia, como me portava, e assentiu uma vez. Você está bem, disse ele, cabeça no lugar. Eu estava. Certa noite, meu irmão e eu fechamos a oficina juntos. O lugar cheirava a óleo, metal e tinta fresca. Ele mesmo tinha repintado as paredes, pendurado as ferramentas que havia substituído uma por uma. Havia orgulho em seus movimentos agora, uma leveza que eu nunca tinha visto antes. Eles passaram por aqui, disse ele casualmente, limpando as mãos em um pano. Gelei. Quem? Mãe e pai, respondeu ele. Não entraram, só ficaram parados do outro lado da rua por um tempo. Imaginei instantaneamente a postura rígida do meu pai, as mãos da minha mãe apertadas demais. O prédio que eles nunca tinham notado antes porque não se encaixava na definição deles de sucesso. O que eles queriam? Perguntei. Ele deu de ombros. Não perguntei. Trancamos tudo e saímos. O céu estava rajado de laranja e roxo, o ar nítido e limpo. Eu disse a eles que este lugar não era deles, acrescentou ele após um momento. Disse a eles que deveriam ir embora. Olhei para ele. Você não precisava fazer isso. Sim, disse ele gentilmente. Eu precisava. Uma semana depois, recebi um aviso formal do meu advogado. As acusações estavam avançando. Prazos foram definidos. Nada sensacionalista, apenas a máquina da responsabilidade moendo, paciente e implacável. Minha mãe tentou uma última vez. Ela enviou uma carta, páginas escritas à mão. Li devagar uma vez, depois outra. Ela escreveu sobre como as coisas tinham sido difíceis, sobre como ela tinha feito o melhor que podia, sobre como as famílias cometem erros. Ela escreveu sobre perdão como se fosse algo devido, algo transacional. No final, ela escreveu: Espero que um dia você entenda por que fizemos o que fizemos. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope. Eu entendia perfeitamente. Eles escolheram o conforto em vez da compaixão, a imagem em vez da integridade, uma lancha em vez da capacidade da filha de andar. Entender não exigia reconciliação. Naquela noite, fiquei na minha varanda e alonguei minha perna, sentindo a força sólida dela abaixo de mim. Pensei na versão de mim mesma que uma vez acreditou que o amor era algo que você ganhava sendo fácil, não pedindo muito. Aquela crença se fora. Em seu lugar estava algo mais firme, mais silencioso. Respeito próprio. A reunião final aconteceu numa terça-feira. Meus pais chegaram separadamente dessa vez. Sem unidade, sem performance, apenas duas pessoas carregando o peso de suas próprias decisões. Meu pai não olhou para mim quando entrei na sala. Minha mãe olhou e depois desviou o olhar. O advogado revisou os termos, os resultados, as consequências. Não restava drama para explorar. Quando acabou, meu pai finalmente falou. Você não precisava nos arruinar, disse ele com a voz rouca. Encontrei o olhar dele, nivelado e calmo. Eu não arruinei vocês, respondi. Eu parei de salvar vocês. Ele vacilou como se tivesse sido golpeado. Lá fora, o ar estava fresco. O outono se aprofundara enquanto eu não prestava atenção. As folhas estalavam sob os pés enquanto eu caminhava para o meu carro. Cada passo firme e ininterrupto. Pensei na noite em que fiquei sentada sangrando através da gaze, com o telefone pressionado no ouvido, ouvindo que não era um bom momento.
Pensei nos 4.000 reais nas mãos do meu irmão e soube sem dúvida que tinha ido exatamente longe o suficiente. Não esperava que o desfecho parecesse tão comum. Não houve confronto final na chuva, nenhum pedido de desculpas dramático, nenhum momento em que todos de repente se entenderam e se abraçaram. A vida não funcionava assim, especialmente não depois do tipo de escolhas que meus pais haviam feito. O que havia, em vez disso, era distância. Semanas se passaram, depois meses. Meus pais pararam de ligar completamente. Minha irmã desapareceu em qualquer órbita menor em que tivesse pousado. Sua presença online quieta, um otimismo cuidadosamente curado substituindo a antiga confiança. Eu ouvia sobre eles apenas através de atualizações de segunda mão, que chegavam sem emoção, como boletins meteorológicos. Não pedi mais. Meu mundo havia se estreitado de um jeito bom. As manhãs começavam cedo de novo. Coturnos calçados, uniforme passado. O peso familiar da responsabilidade pousava em meus ombros, não como um fardo, mas como algo conquistado. Corri pela primeira vez 6 meses após a cirurgia, em uma manhã fresca quando o quartel ainda estava quieto. Minha passada foi cuidadosa no início, depois mais longa, mais suave. Minha perna manteve-se forte, confiável. Diminui para uma caminhada e ri alto, o som me surpreendendo tanto quanto a qualquer um que pudesse ter ouvido. Aquele riso pertencia a alguém novo. Meu irmão prosperou de maneiras que eu sempre soube que poderia se alguém apenas saísse do caminho dele. A oficina expandiu. Ele contratou 2 aprendizes. Parou de se desculpar por ocupar espaço. Uma noite, comendo marmitas sob caixotes virados, ele olhou para mim e balançou a cabeça. Sabe, disse ele, ainda não consigo acreditar que você fez tudo isso. Não fiz sozinha, respondi. Ele sorriu. Não, mas você terminou. Aquilo importava mais do que ele sabia. Pensei muitas vezes na palavra família, como ela é usada facilmente, como raramente é examinada. Crescendo, acreditei que família significava resistência, lealdade a qualquer custo, silêncio como prova de amor. Sei melhor agora. Família é quem aparece quando há sangue no chão, quem não pergunta se é conveniente, quem não transforma sua dor em uma lição. Meus pais haviam escolhido uma lancha em vez da minha perna, imagem em vez de integridade, conforto em vez de compaixão. Eles não apenas recusaram dinheiro, eles se recusaram a me ver. E ao fazer isso, me deram algo inesperado: clareza. Não me tornei cruel, não me tornei vingativa, tornei-me precisa. Usei o mesmo sistema em que eles confiavam para se proteger. Segui as regras que eles ignoraram. Deixei as consequências fazerem o que argumentos nunca poderiam. Algumas pessoas dirão que fui longe demais. Talvez estejam certas, da perspectiva daqueles que nunca ouviram que seu sofrimento era inconveniente. Daqueles que nunca tiveram que escolher entre dignidade e sobrevivência. Mas aqui está o que eu sei. Posso andar sem dor. Posso dormir sem ressentimento. E posso me olhar no espelho sem me perguntar por que não fui o suficiente. Isso não é vingança. Isso é liberdade. Se você está ouvindo isso e algo mexeu com você, se você já foi o confiável, o quieto, aquele a quem disseram para aguentar porque você sempre podia, quero que saiba disso. Você não é fraco por precisar de ajuda. E não está errado por parar o ciclo. Adoraria ouvir seus pensamentos. Você acha que fui longe demais ou apenas o suficiente? Deixe um comentário abaixo e me diga de onde você está ouvindo. Compartilhamos histórias como esta todos os dias. Histórias sobre justiça, segundas chances e o que acontece quando os subestimados param de jogar por regras que nunca foram feitas para protegê-los. Inscreva-se se quiser continuar caminhando nessa estrada conosco. Você não está sozinho.